E aí, cinéfilo, hoje eu trago 10 séries garimpadas na Netflix e na Max que vão destruir sua fila de uma vez. Um corpo no mesmo beco em 4 séculos, uma briga de trânsito que ganhou 8 Emmy e uma série filmada sem um único corte. Eu sou Miguel, bem-vindo ao Filmeja 1. Bora na nossa lista! Corpus é uma minissérie britânica de 8 episódios que começa com uma premissa impossível de ignorar. O mesmo corpo nu, com um buraco de bala no olho, é encontrado no mesmo beco de Londres por 4 detetives diferentes em 4 épocas completamente distintas: 1890, 1941, 2023 e 2053. Nenhuma coincidência, nenhuma explicação imediata. Apenas o mesmo crime se repetindo através de séculos que não deveriam se conectar de forma alguma. Cada detetive vive numa Londres radicalmente diferente, carregando seus próprios traumas, preconceitos e limitações históricas. E o que a série faz com maestria é usar essas diferenças para construir um mistério que só faz sentido quando todas as linhas temporais começam a convergir de forma simultânea e inevitável. Stephen Graham, um dos melhores atores britânicos em atividade, ancora o elenco com uma presença que atravessa décadas sem perder força em nenhuma cena. A fotografia é precisa em cada época, recriando cada período histórico com um cuidado de produção que raramente se vê em séries do gênero. Corpus é uma minissérie fechada em si mesma, o que significa que você vai entrar, vai ser puxado fundo e vai sair com todas as respostas num arco narrativo que respeita completamente o tempo do espectador. É o tipo de série que você começa numa noite e termina na mesma, sem conseguir pausar no momento certo. Disponível na Netflix. Se você já assistiu, me conta nos comentários o que achou dessa viagem no tempo. Zero Day. Zero Day é a prova de que Robert De Niro ainda tem muito a entregar quando o material está à altura do talento. Essa minissérie de 6 episódios marca a primeira vez na carreira do ator que ele assume o papel principal numa série de televisão. E ele faz isso com a autoridade e o peso dramático que apenas 5 décadas de cinema constroem em alguém. George Mullen é um ex-presidente dos Estados Unidos que vivia uma aposentadoria tranquila, até que um ataque cibernético devastador paralisa sistemas essenciais do país inteiro e causa milhares de mortes num único dia. Ele é convocado de volta ao centro do poder para liderar a comissão de investigação, que precisa encontrar os responsáveis antes que o caos político se torne completamente irreversível. O que começa com uma investigação factual vai revelando camadas progressivas de desinformação, conspiração de Estado e segredos enterrados que colocam Mullen em conflito com praticamente todos ao redor, incluindo pessoas em quem confiou durante décadas. O elenco de apoio inclui Angela Bassett, Jesse Plemons e Lizzie Kaplan, todos operando no nível de exigência que De Niro naturalmente impõe em qualquer cena que ocupa. A direção de Leslie Linka Glatter, conhecida por Homeland, mantém o ritmo tenso e preciso, do começo ao fim, sem deixar nenhuma cena respirar mais do que deveria. Disponível na Netflix. Me conta nos comentários o que acharam dessa estreia histórica. Cassandra pega um dos medos mais modernos e mais reais que existem, a inteligência artificial dentro de casa, e o transforma num thriller doméstico que aperta progressivamente do primeiro ao último episódio sem dar descanso. Uma família se muda para uma casa inteligente que estava completamente abandonada desde os anos 1970 e reativa Cassandra, uma IA pioneira desenvolvida numa época em que ninguém tinha ideia do que essa tecnologia poderia se tornar décadas depois. No início, Cassandra funciona exatamente como prometido, eficiente, atenciosa e aparentemente totalmente dedicada ao bem-estar de cada membro da família. Mas o conceito de bem-estar para uma inteligência artificial que passou décadas sozinha, aprendendo com padrões humanos, sem qualquer supervisão ética, vai revelando interpretações que ninguém na família consegue antecipar ou controlar. O que a série faz com inteligência é não transformar Cassandra num monstro convencional de terror.
Ela segue sua própria lógica interna com uma consistência perturbadora, porque faz sentido dentro dos próprios parâmetros que os humanos criaram para ela sem pensar nas consequências. Cada episódio adiciona uma camada nova de desconforto, que cresce de forma orgânica, sem sustos baratos e sem explicações fáceis que diminuam o peso do que está acontecendo. É ficção científica doméstica no melhor sentido possível, usando o cotidiano como campo de terror real. Disponível na Netflix. Ripley chegou em 2024 filmada em preto e branco e se tornou imediatamente uma das séries mais visualmente extraordinárias dos últimos anos. Cada frame parece uma fotografia cuidadosamente composta para um museu de arte, e essa escolha estética não é decoração vazia, é uma decisão narrativa que define completamente o tom da experiência. Tom Ripley é um vigarista americano de baixo escalão nos anos 1960 que recebe uma proposta improvável de um homem rico: ir à Itália e convencer seu filho rebelde a voltar para casa. O que parece uma missão simples e bem remunerada se transforma na porta de entrada para uma vida de luxo europeu que Ripley nunca teve acesso e que começa a consumir sua identidade de formas que ele mesmo não controla completamente. Andrew Scott, no papel principal, é uma revelação absoluta que justifica a série sozinho. Ele constrói um Ripley que é simultaneamente ordinário e completamente imprevisível. Um homem que você nunca consegue posicionar numa caixa moral, porque ele mesmo recusa qualquer posicionamento fixo. A série tem 8 episódios baseados nos romances de Patricia Highsmith e funciona como um filme longo, preciso e absolutamente hipnótico, onde cada detalhe visual carrega peso narrativo real. A fotografia de Robert Elswit é simplesmente magistral. Disponível na Netflix. Me conta nos comentários se já conheciam o personagem de Ripley antes dessa adaptação. 5. Treta. Treta tem 2 temporadas na Netflix e é a série mais premiada dessa lista. A primeira temporada ganhou 8 Emmy, incluindo melhor série limitada e performances extraordinárias de Steven Yeun e Ali Wong. Tudo começa com um incidente de trânsito banal num estacionamento comum. Danny é um empreiteiro falido e cronicamente frustrado. Amy é uma empresária bem-sucedida e internamente esgotada de uma vida que parece perfeita por fora e vazia por dentro. Os dois se envolvem numa quase colisão e o que poderia terminar em xingamentos esquecidos em segundos se transforma numa guerra de vingança que vai consumindo as 2 vidas de formas progressivamente mais absurdas e mais devastadoras ao longo de cada episódio. O que torna a treta genuinamente extraordinária é que ela usa o humor ácido de cada situação para revelar traumas reais de personagens que estão literalmente à beira do colapso emocional. Não é uma série sobre raiva no trânsito, é sobre o que acontece quando pessoas que carregam anos de frustração acumulada finalmente encontram um alvo para descarregar absolutamente tudo que reprimiram. A A24, mesmo a produtora de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, assina a produção com aquela marca inconfundível de qualidade que transforma o cotidiano em arte. A segunda temporada estreou em abril de 2026 com Oscar Isaac e Carey Mulligan, disponível na Netflix e é o destaque absoluto dessa lista. Avatar, o último mestre do ar. Avatar é uma das adaptações live action mais bem-sucedidas que o streaming já produziu. E digo isso como alguém que respeita profundamente a animação original e entendia o risco enorme que essa produção representava. Aang é o último sobrevivente dos Nômades do Ar e o Avatar, o único ser capaz de dominar os 4 elementos e restaurar o equilíbrio num mundo que a Nação do Fogo devastou durante uma guerra de 100 anos sem piedade. A série tem uma temporada disponível e a Netflix já confirmou a continuação com os mesmos personagens e o mesmo nível de produção. O que a adaptação acerta com precisão é respeitar a essência emocional e filosófica da animação, enquanto constrói um espetáculo visual que só o live action com esse orçamento consegue entregar de forma convincente. Os mundos dos 4 elementos são construídos com uma riqueza de detalhe que faz cada episódio parecer um longa-metragem independente.
O elenco jovem carrega o peso da narrativa com uma autenticidade surpreendente, e os personagens secundários têm profundidade suficiente para que você se importe com o arco individual de cada um ao longo da jornada. É aventura genuína, com coração filosófico e espetáculo visual de alto nível. Disponível na Netflix. Me conta nos comentários se prefere a animação ou o live action. O casal perfeito. O casal perfeito é a prova de que o suspense funciona melhor quando você já se importa com os personagens antes que as coisas comecem a desmoronar de forma irreversível. Amélia está prestes a se casar com o herdeiro de uma das famílias mais ricas e tradicionais de Nantucket. A cerimônia está montada com perfeição, os convidados chegaram, tudo parece exatamente como deveria ser. Até que, horas antes do casamento, um corpo é encontrado na praia e toda aquela fachada cuidadosamente construída começa a rachar por todos os lados. A série tem 6 episódios e cada um descasca uma camada diferente de mentiras, segredos e motivações que os membros dessa família carregam com a naturalidade de quem cresceu aprendendo que aparências valem infinitamente mais do que verdades. Nicole Kidman, no papel central, é magnética e absolutamente precisa, construindo uma mulher que controla cada detalhe do ambiente ao redor com uma disciplina que esconde algo que o espectador leva episódios inteiros para nomear corretamente. O ritmo é calculado com inteligência e cada revelação chega no momento exato para manter a tensão crescente sem nunca entregar tudo de uma vez de forma prematura. É o tipo de série que você assiste em modo detetive, tentando montar o quebra-cabeça antes do roteiro entregar as peças finais. Disponível na Netflix. Me conta nos comentários quem você achava que era o culpado. Ninguém Quer chegou em 2024 sem muito barulho e se tornou rapidamente uma das comédias românticas mais inteligentes e mais comentadas do streaming naquele ano inteiro. A série tem uma temporada disponível e a Netflix já confirmou renovação para uma segunda. Joanne é uma podcaster agnóstica que fala sobre sexo e relacionamentos com a desbocagem e a honestidade que fazem seu programa funcionar e que irritam exatamente as pessoas certas. Noah é um rabino recém-solteiro que está tentando reconstruir a vida enquanto a comunidade ao redor tem opiniões muito definidas e muito vocais sobre o que isso deveria parecer. Os dois se encontram no momento completamente errado e na situação mais improvável possível, e a série usa esse choque de mundos não para criar conflito artificial, mas para construir uma conexão que cresce de forma orgânica e genuinamente engraçada. O que ninguém quer faz diferente das comédias românticas convencionais é que o obstáculo central não é um mal-entendido ou rival dramático, é a diferença real de valores, comunidade e identidade que pessoas reais precisam negociar quando se apaixonam por alguém que não veio do mesmo mundo e não compartilha das mesmas referências. Kristen Bell e Adam Brody têm uma química que você sente desde a primeira cena e que sustenta cada episódio com leveza e verdade. Disponível na Netflix. Se Eu Não Te Encontrar, Mates. Se Eu Não Te Encontrar é a minissérie de suspense que vai te fazer perder o sono e não se arrepender disso nem por um segundo. Uma mãe acorda numa manhã e descobre que a filha desapareceu completamente sem deixar rastro algum que faça sentido. O que começa como uma investigação policial aparentemente convencional vai se transformando numa jornada onde ela percebe que as respostas que o sistema oficial está entregando não fecham com o que ela mesma observou com os próprios olhos. Ela começa a investigar por conta própria e cada passo que dá em direção à verdade vai expondo segredos de uma comunidade que parecia absolutamente pacata e que escondia camadas profundas de violência, cumplicidade e silêncio que ninguém queria iluminar voluntariamente. A performance da protagonista é o coração absoluto da série, uma mulher que o desespero transforma progressivamente enquanto a determinação permanece inabalável em cada cena.
O roteiro constrói a tensão com paciência cirúrgica e entrega revelações que recontextualizam cenas anteriores de formas que fazem você querer voltar e rever episódios já assistidos com outros olhos. É minissérie fechada, intensa e precisa do começo ao fim sem um segundo desperdiçado. Disponível na Max. Me conta nos comentários o que acharam. Adolescência. Adolescência tem 4 episódios e cada um é filmado em plano sequência contínuo, sem cortes, em tempo real, do começo ao fim. A escolha técnica não é exibicionismo de diretor, é uma decisão narrativa que coloca o espectador dentro da experiência de uma forma que nenhuma edição convencional conseguiria replicar com a mesma intensidade e a mesma imediaticidade. Um garoto de 13 anos é preso acusado de um crime violento que ninguém ao redor consegue compreender completamente. A série acompanha as consequências devastadoras desse momento para a família, para o sistema judicial e para todos que tentam entender como o jovem chegou àquele ponto específico sem que ninguém percebesse os sinais. Não há resposta simples entregue num laço bonito. Não há vilão óbvio para o qual apontar com conforto. Há um pai que não sabe onde falhou, uma família que está se despedaçando em câmera lenta e um sistema que foi construído para processar crimes, mas que claramente não foi construído para entender pessoas, nem prevenir o que acontece antes delas chegarem até ele. A adolescência é desconfortável de uma forma que só as melhores obras conseguem ser. Porque o desconforto vem de perguntas que nenhum espectador consegue responder com total certeza sobre si mesmo e sobre o mundo ao redor. Disponível na Netflix e é o encerramento perfeito dessa lista. Me conta nos comentários qual foi a série que mais te impactou hoje. E essa foi a lista de hoje, cinéfilo. Agradeço a Deus por mais um vídeo e agradeço de coração a cada um de vocês que ficaram até aqui comigo. Isso significa muito pra mim. Me conta nos comentários qual dessas séries você já assistiu e qual entra na fila agora. A sua opinião faz esse canal crescer. Se inscreve no Filmeja 1, ativa o sininho e até a próxima. Vamos!